Beleza, boa noite, me ouvem bem, me veem bem? Sim, senhor. Deixa eu ver. Opa, Agora foi. prazer. Foi certinho? Estou Tava lhe resolvendo, vendo aí também. tava resolvendo um problema aqui que tava reclamando que tava pegando um outro microfone errado. Agora foi. Opa, ótimo. Então, aqui temos 11 pessoas aqui na chamada, né? Eu gostaria de conhecer um pouco vocês aí da turma. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Eu vou Boa começar noite. apresentando rapidinho aqui. Eu sou o Kumagai, né? Eu me interessei bastante no curso porque teve um projeto que a gente fez, eu e um amigo meu da República, a gente fez um projeto pela Lince, né? Que é a Liga de IA, que era um projeto embarcado. E a Opa, gente chegou em um momento que a gente precisava reduzir o nosso dispositivo e não deu tempo, a gente não conseguiu. A gente até tentou, desenvolver PCB, mas não conseguimos. E isso é uma uhum. coisa que, para qualquer projeto eletrônico, é uma coisa que eu acho muito importante. Então, é isso. Estou no quinto ano de faculdade, tenho mais uns dois aí pela frente ainda, mas é isso aí. Legal. De controle de automação aí na Unesp? Isso, exatamente. Então é meu calouro. Eu também, eu particularmente me apresentando, né? Eu fui aluno da Unesp, eu me formei em 2024. E atualmente também eu trabalho na parte de eletrônica, principalmente projetando placas de circuito impresso. É uma das minhas atividades, né? Mas legal aí saber que vocês têm essa demanda e, assim, já adiantando para vocês, a parte de circuito impresso, para empacotar hoje em dia eletrônicos, desde os últimos 40 anos, né? Profissionalmente é placa de circuito impresso. Antigamente usava outras. Eu vou mostrar também um histórico, né? Mas atualmente placa de circuito impresso. Alguém mais gostaria de se apresentar? Ok. Bom, Luiz, eu sou o Brian, eu sou segundo anista do curso de Engenharia de Controle e Automação também, Show, show. e eu me inscrevi no curso porque eu acho que é algo muito útil para o andamento do curso, acho que vai agregar bastante, e também na liga, né, porque eu me inscrevi, fiquei Sim, sabendo de acordo com a Lunar, e eu sou membro da Lunar. sim, sim, com certeza. E a parte, principalmente na parte de robótica, né? Eu particularmente eu acompanho algumas coisas assim da Lunar, né? Que o César, o pessoal me manda, o Lucas também, Mainente também me manda, né? Daí eu acompanho um pouquinho por fora o trabalho de vocês aí da Lunar. Eu acho bem legal. E, assim, particularmente, pensando para a parte de embarcados, eu acho que vai ser uma ferramenta interessante. Pode ser por chat, sim, Jorge. Acho que até melhor, até quem quiser se apresentar. Até para a gente saber, né, conhecer melhor. Deixa eu ver. Mas aí, a proposta do curso, pessoal, é assim, primeiro, né, obviamente, a gente vai aprender a mexer no KiCad, né, mas também o KiCad ele é uma ferramenta, né? A gente precisa usar, é, saber, faz, saber fazer o que vai fazer no KiCad, que é as placas eletrônicas, né? E na questão de placas eletrônicas, a gente tem muitos tópicos, principalmente assim em relação a esquema, a placa, posicionamento, tudo coisa que a gente vai ver no decorrer do curso, né? E também eu vou aqui passar para vocês também a ementa aqui, eu vou apresentar. Mas assim, o KiCad é a ferramenta que a gente vai focar no curso, né? Mas também existem outras ferramentas. O KiCad é uma ferramenta open source. Então é uma ferramenta que ajuda bastante. Santa Bárbara do Oeste. Legal. Legal, Jorge. Santa Bárbara do Oeste. Se alguém quiser mais apresentar, levanta a mão. Senão a gente já pode partir para o abraço. E assim, pessoal, qualquer dúvida, assim, eu não sei assim muito o nível de vocês, se vocês já têm alguma
experiência com placas de circuito impresso, se alguém já tentou fazer, ou na internet, ou no KiCad, ou em alguma outra ferramenta. Mas, assim, a minha ideia é passar desde o comecinho, assim, os fundamentos até para ir guiando vocês, até desde a parte da instalação também do KiCad, né? Perguntem, qualquer coisa, se alguém tiver perdido, pode perguntar, pode interromper. Eu até agradeço, que daí ajuda bastante, assim, a ter um feedback, né? Legal. Então, a maioria do pessoal é da Liga, né? Pelo que eu sei, é o pessoal da Liga, né? Opa, obrigado, Aldrin. Se puder acender a luz aí, por favor. Então, pessoal, vamos seguindo aqui, né? A gente montou aqui a ementa do curso. O curso ele vai ser composto por 8 aulas, né? Essa primeira parte aqui da aula, né? Essa primeira hora, ela é uma teoria. Depois a gente tem uma hora de prática que eu deixo livre para vocês brincarem no KiCad e desenvolverem um projeto, né? Valeu, obrigado. E aí, vai ser nas terças e quartas as aulas, né? E aí, nessa primeira aula, pessoal, a gente vai ver, né, o que é uma PCB, o fluxo que a gente faz dentro do software, desde o esquemático, que é quando a gente faz o esquema elétrico, até a parte de montagem, os processos que a gente tem, né, tanto da serigrafia, da furação, tudo que a gente tem, os materiais que a gente tem, as limitações que a gente tem da fabricação, até mesmo porque existem vários fabricantes e, por exemplo, aqui no Brasil, os fabricantes eles têm limitações, né? Os fabricantes de PCB. Lá na China, eles já estão, assim, decolando, assim como em várias partes da tecnologia, mas é sempre interessante a gente saber como lidar com essas ferramentas e essas limitações. Então, vai ser mais focado nesse ponto aqui, essa primeira parte da aula. Aí, depois, eu vou deixar livre também para vocês criarem os módulos, tudo. Aqui não está escrito, mas eu vi que às vezes alguém não tem o KiCad e tudo. Eu vou também passar aqui nessa hora da aula também um tutorial de como instalar tudo certinho. E aí a gente vai fazendo junto. Quem quiser acompanhar na parte para instalar junto também, já pode instalar. Vocês preferem primeiro uma apresentaçãozinha rápida sobre as PCBs ou já querem partir para o KiCad? Eu acho que uma apresentação de introdução seria melhor. Legal, né? Então eu vou já passar antes aqui uma introdução para situar vocês principalmente, né? Na parte aqui. Vou só pegar aqui que é referente a essa primeira aula, né? Aqui da ementa, pessoal, não sei se vocês têm acesso a esse link, eu vou passar o link para vocês também, da ementa, para quem quiser acompanhar também, de como que vai ser as aulas, o que vai ter em cada aula, né? Já é uma coisa boa. Assim já fica todo mundo a par. Eu também vou postar lá no Classroom. Deixa eu pegar aqui a apresentaçãozinha. São um projeto de PCBs. Certo. Vou pegar. Tá em outro lugar aqui. Só vou tirar um pouquinho aqui a tela e já vou voltar. Que tá em outro Google Drive. Só um instante, pessoal.
Tá em PDF aqui. Ela... Aqui, pessoal, conseguem ver? Eu tô transmitindo aqui a tela, é porque tá em um PDF aqui essa apresentação, que eu peguei da Estecamp, né? De um curso que eu fiz aqui. Eu vou repassar para vocês. Tá todo mundo conseguindo ver certinho? Consigo sim, sem problema. Ótimo. Só não sei porque o áudio de vocês não está saindo no meu fone. Ah, agora sim. Certo. Então, pessoal, as plaquinhas de circuito impresso, né? Antes de a gente ter elas, para vocês terem uma ideia, era sim os circuitos eletrônicos. Era como se fosse uma assadeira, né? Uma blindagem, e todos os componentes eram colocados e montados nesse estilo que é o estilo aranha. Eles são por fios, né? Ligados por fios, e era soldado um no outro. Isso aí tinha uma certa engenharia por trás, uma organização, tudo. A indústria eletrônica usou por 40 anos, desde 1910 até 1940, esse tipo de montagem, né? Que é a montagem aranha. E vocês podem ver muito isso em rádios valvulados, né? Rádios antigos. Então, antes da PCB, para vocês terem ideia, olhem como era, né? Não era uma coisa muito fácil de você fazer manutenção, não era uma coisa fácil de você montar. Tinha que ter muitas pessoas em uma linha de produção e a montagem era totalmente manual. Então, vocês podem ver que o tempo e o custo de produção eram maiores. Aí, nos anos 40, no finalzinho da década de 30, né? O Paul Weisler, ele criou a PCB nos Estados Unidos, né? E principalmente, no final da década de 30, começo dos anos 40, né, começaram a ser empregadas as PCBs laminadas, que são esses tipos aqui, que são uma lâmina de cobre em cima de uma placa de fenolite, é um outro material, e o circuito era desenhado à mão, em um stencil e passado por meio de transferência de tinta para uma placa que tinha o cobre, e esse cobre era corroído. Então a gente tinha nos radinhos valvulados, né, dos anos 40, tudo, a gente tinha já algumas plaquinhas eletrônicas, mas não era algo muito difundido na indústria eletrônica. Depois, nos anos 50, anos 60, começou a ser difundido, nos anos 60, praticamente todos os eletrônicos já usavam PCB, porque é uma tecnologia que veio para ajudar, né? E aí, como vocês podem ver, vejam aqui, por exemplo, uma diferença, né? Esse daqui é um circuito de rádio quando era na montagem antes da PCB, e aqui é a montagem depois da PCB. Vocês podem ver a diferença em relação à organização, em relação à acessibilidade, né, para você fazer medidas, porque na eletrônica, muitas vezes a gente precisa fazer medidas, né? Tanto para poder diagnosticar problemas, para poder projetar, né? Então, fica muito mais organizado. E antes de usar o KiCad, tinha essas reguinhas. Essas reguinhas aqui, a gente tinha um caderninho, né, com vários, cada componente tinha
um stencil, né? E o projetista ele pegava essa régua e fazia no papel. Daí ele fazia a placa em uma dimensão grande para depois ser reduzida por processos fotográficos, né? De cópia. E isso aí era até usado, até os anos 90 ainda tinha muito disso aí. Nos anos 80 teve uma grande revolução do CAD, né? Mas até os anos 90 algumas indústrias ainda usavam na mão, para vocês terem ideia. E, obviamente, para fazer cheques de design, né, para ver se as linhas estão certas, se as conexões estão certas, era algo mais dificultoso, né? E já voltando aqui, né, para o nosso curso, né, depois desse breve histórico, né, a gente tem um processo que a gente chama de captura esquemática. O que a gente tem quando a gente trabalha para fazer placas de circuito impresso? A gente tem o esquema, que é esse daqui em cima, por exemplo. Isso aqui é um esquema de um regulador de uma fonte, né? Esse esquema aqui, você tem cada um desses símbolos aqui é um componente eletrônico. Então, por exemplo, a gente tem aqui o componente do diodo, o componente do capacitor, cada um significa um componente. E aí, no esquema elétrico, é uma forma de a gente mostrar onde está conectado cada componente. E aí, dessa forma, né, a gente sabendo onde está conectado cada componente, respectivamente, nós sabemos analisar, por exemplo, a corrente ela está passando por aqui e vem e entra aqui. Então, para isso que serve o esquema elétrico. E o esquema elétrico estando bem alinhado, a sua funcionalidade estando ok, sendo aprovado, ele é imprescindível a gente ter ele de uma forma bem alinhada, de uma forma bem numerada e organizada, para a gente ter uma placa boa e funcional. Porque se a gente tem um erro aqui, esse é o primeiro passo. Quando a gente vai para outro passo, com um erro, a gente tem que corrigir desde o começo, aqui, para depois refletir na placa. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é a captura do esquemático, fazer o esquema, colocar ali o componente, ver qual componente que é, né? E isso aí é imprescindível. A gente tem um professor, né, que ele lecionou esse curso para mim, que eu estou repassando aqui para vocês, ele sempre falava, para você ter uma boa placa, você tem que ter um bom esquema. Isso é a primeira coisa, é a lei fundamental dos projetos eletrônicos. A gente tem um esquema muito bem feito e bem organizado, com todas as conexões claras, tudo certo, né? Os números, tá tudo enumerado, né? Por exemplo, aqui a gente tem o 1 e 1, 2, né? A gente tem que enumerar certo também para ficar organizado na hora de passar para PCB. Então, o primeiro passo é a gente fazer o layout no esquemático, né? A captura do esquemático. E lá no KiCad a gente tem uma ferramenta que é o editor de esquemático, que é justamente para isso. Alguém aí tem alguma dúvida sobre esquemático? Tá perdido, assim, nessa parte dos símbolos, né? Esses símbolos, quem não souber, tem uma tabela de símbolos eletrônicos que é justamente dada pela norma, que é o que é cada símbolo, né, o que significa. E essa tabela eu vou passar também para vocês, quem tiver curiosidade. Mas ao longo do curso também eu vou explicando o que é cada um na hora de a gente montar um esquemático. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar aí. Mas deu para captar bem que, assim, a gente tem que ter isso aqui muito bem alinhado antes de passar para a placa? Com certeza. Certo. Não, então, beleza. Aqui também, né, nesse material a gente tem a simbologia, né, do que é o capacitor, o resistor, né, no símbolo do esquema elétrico. Esse aqui é o símbolo do resistor,
tem uma simbologia americana aqui embaixo e a simbologia europeia em cima. Eu particularmente gosto dessa simbologia aqui de baixo, eu uso, mas isso é livre, é questão de normas. A gente tem do capacitor também, que é esse símbolo pro despolarizado e o polarizado. Que esse aqui, se você inverter, se você colocar errado, esse aqui ele explode. Os transistores também, a gente tem o símbolo, né, de cada transistor. Esse tipo de transistor é o transistor de junção, né? E a gente tem também o MOSFET, cada um tem um símbolo. E esses daqui são símbolos do esquema elétrico. Cada símbolo do esquema elétrico, quando a gente vai pegar lá no KiCad, a gente tem também o footprint. O footprint é a equivalência física, é como é o componente na realidade. Porque aqui no esquema ele é assim. Na realidade, ele pode ser com esse encapsulamento, pode ser com esse encapsulamento ou esse. A gente tem vários tipos de encapsulamento. E quando a gente vai fazer um projeto elétrico, né, eletrônico, lá no esquema a gente define o footprint, que é o quê? É como o componente vai ser colocado na placa. Então você tem que, para o footprint, você tem que levar em conta o encapsulamento de cada um. Normalmente, quando a gente pega algum modelo pronto, a gente já tem o footprint junto. Mas muitas vezes a gente tem que criar o próprio modelo. Aí é que a porca torce o rabo. Porque quando a gente tem que criar o próprio modelo, a gente tem que ter o componente em mãos ou pegar pelo datasheet qual que é a equivalência, por exemplo, dos terminais aqui, dos pininhos, né, dos terminais do componente, para o esquema. E assim, hoje em dia, com o avanço da eletrônica, né, a gente tem os componentes que são esses aqui, que eles passam pela placa, que são os THT, que a placa ela tem que ser furada, e eles são soldados entre a placa, e a gente tem esses componentes que são SMD. Os componentes SMD, eles ficam em cima da placa, então você não precisa furar a placa. Então, existe essa diferença também, que a gente vai tratar no CAD também, no KiCad. Aí a gente também tem os circuitos integrados com vários tipos de encapsulamentos. A gente tem encapsulamento com espaçamento maior, espaçamento menor. Isso é sempre bom a gente ver no datasheet. Que o datasheet, assim, para a gente que faz circuito, esquema elétrico, a gente que faz a placa de circuito impresso, é imprescindível. E aí, né, a gente tem também os arrays, né, com vários resistores, vários capacitores. Isso aí é muito comum atualmente. E aí, normalmente, no KiCad, isso aqui são vários componentes dentro, mas ele é como um componente, que ele é colocado. Eu vou mostrar para vocês no KiCad para ficar mais claro. E aí, a gente, na hora de fazer o footprint, né, de ver o footprint, a gente tem que sempre ver qual que é o tipo, né? Se ele vai ser soldado com um tipo, uma perna assim, se ele vai ser soldado assim. Isso tudo é coisa que tem no datasheet, essas informações. E aí, como eu já estava mostrando para vocês, né? Isso aqui eu só estou dando uma recapitulada básica aqui em cima para vocês terem uma ideia assim, antes de a gente partir para o software. Mas, basicamente, primeiro a gente vai tratar de componentes THT, que eles são mais fáceis de a gente posicionar, mais fáceis de organizar na placa, mas particularmente em relação aos componentes SMD, eles também são muito fáceis de se trabalhar. Mas por tradição a gente sempre começa com o THT, porque quando a gente aprende a fazer um esquema com o tipo THT, quando a gente já passa para o SMD já fica muito mais fácil. E esses daqui são todos componentes, por exemplo, aqui o LEDzinho, né? O LED ele passa pela placa, esses terminais, né? Então, sempre que é terminal assim, são terminais que passam pela placa, que é PTH ou THT. No KiCad eles chamam de THT, que vem do inglês
pin through hole, né? Pino entre o furo. A gente tem também uma coisa que sempre é bom ter recapitulado assim no esquema elétrico. Muitas vezes o nosso esquema elétrico ele é dado pelos conectores. Então, assim, a primeira coisa, assim, depois que a gente fez o esquema elétrico, beleza, e confirmou, quando a gente for passar pela placa, nós temos que validar os posicionamentos mecânicos, por exemplo, onde vai ter um parafuso, onde vai ter um conector, onde vai conectar, se vai ter alguma bateria, se vai ter algum, algum socket, né? Você vai colocar, por exemplo, um chip dentro de um socket, um soquete, né? Para você poder substituir facilmente. Por exemplo, aqui é um soquete, né? Aqui é outro tipo de soquete e esses tipos de conectores, né? Se vai ser 90 graus para você colocar de lado ou vai ser reto, né? Como por exemplo esse daqui, que a gente tem em ESP32, a gente usa bastante nos embarcados, né? É uma coisa interessante. Isso aí é a segunda etapa depois quando a gente está na placa. A gente sempre tem que saber o posicionamento mecânico. A gente, quem manda assim primeiro a parte mecânica é o projetista mecânico. Vamos supor quando a gente tem vários projetistas, né? E vocês são os projetistas de placa eletrônica. A primeira coisa que você tem que falar é com o projetista mecânico. Como que vai ser o produto, onde que a placa vai ir, né? Isso aí vai definir praticamente todo o nosso projeto da placa. Porque onde ela vai, a gente vai saber onde vai dissipar o calor, onde vai ter ponto de aquecimento, onde tem resfriamento, né? Então, isso aí é sempre antes de a gente posicionar os componentes na placa. A gente fazer essa validação mecânica. E aí a gente tem que conhecer, né, os componentes fisicamente, ou quem já é mais craque assim de datasheet, ver pelo datasheet. A gente tem que ter uma visão 3D. No KiCad, a gente já tem uma visualização 3D de cada modelo, então a gente consegue já ter uma visualização na hora de montar a placa, onde tem os conectores, onde vai, e isso ajuda muito. Pessoal, aqui eu fiz uma introduçãozinha em relação à eletrônica, né, em relação a esquema. Assim, se alguém tiver dúvida, principalmente, podem me chamar. Mas basicamente é mais nesse ponto, né? Antes de a gente passar para o KiCad, que eu gostaria assim de deixar com vocês, né? E assim, quem tiver alguma dúvida, eu deixo agora esse espaço aberto, porque aí eu gostaria de mostrar o KiCad para vocês. Mas assim, o fluxo natural é você primeiro fazer o esquema elétrico, para depois você fazer uma placa de circuito impresso. Aí eu vou até pegar aqui para vocês uma imagem, né? Depois que está pronto, a gente tem a plaquinha de circuito impresso de prototipagem que a gente faz, né? Essa é a primeira que a gente faz para justamente validar essas questões de montagem, né? Aqui, por exemplo, a gente tem os headers, né, que conectam o USB. Então, essa aqui é uma placa de Arduino, o Franzininho, né? Um projeto brasileiro. E o pessoal fez com um conector USB e esses headers para as entradas e saídas, que são esses pinos, né? E basicamente esse aqui é um primeiro protótipo que o pessoal faz, já com as furações, vocês podem ver aqui, ó. É assim que sai uma placa eletrônica. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Tudo certo para isso. Beleza? Vocês podem já passar para o KiCad? Ou alguém que não conhece placa eletrônica? Para quem não conhece placa eletrônica, ela é uma placa assim, né? Todos os circuitos eles já são feitos na placa.
Então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês como que instala o KiCad, então. E aí a gente já pode ter uma ideia, né, de como que funciona o fluxo. E aí no KiCad também eu vou mostrar alguns conceitos, né, dentro do KiCad relacionados a isso, né, tudo assim que eu apresentei agora para vocês nessa apresentação sobre o histórico das placas eletrônicas, sobre como que é o processo, né, ela vai agora, eu vou também agora recapitular no KiCad, nesse tutorial. Pessoal, aqui eu já tenho o KiCad na minha máquina, mas eu vou mostrar um passo a passo aqui com vocês, a gente vai fazendo junto a parte da instalação. Eu vou pegar aqui a tela inteira, que daí eu não preciso ficar mudando entre telas aqui, né? Para instalar o KiCad, ele é uma ferramenta open source, então o código dele é aberto. Quem quiser ver lá no GitHub o código dele, achou algum bug, reportar bug, é possível também porque o código é aberto. Inclusive, para quem aí gosta de Linux, né? Esses dias eu estava vendo lá no KiCad, o Linus Torvalds, o criador do Linux, ele inclusive está ajudando no projeto do KiCad a montar esse software, né? É um software que já existe há mais de 30 anos, muita gente usa profissionalmente ele. Eu particularmente uso profissionalmente o KiCad. Ele é uma ferramenta muito completa e ele é muito rápido. E por ele ser baixável no computador, a gente consegue ter um controle maior sobre os dados dele. Porque existem outras alternativas que são de designs na nuvem, né? Particularmente para, na minha opinião, assim, de uso corriqueiro, nenhum deles bate o KiCad. Ou é o KiCad ou é o Altium Designer, que é a versão paga, né? Que não é KiCad, é outra empresa, né? Mas o KiCad é uma versão open source. Para quem conhece assim de Photoshop, é como se fosse o Altium fosse o Photoshop e o KiCad fosse o GIMP, né? Só que o KiCad ele tem muita coisa legal. Primeiro, pessoal, aqui vocês veem download, né? Daí vocês escolhem para o sistema operacional de vocês. Vocês podem rodar em Mac, em Linux, em Windows. Eu particularmente aqui, como a minha máquina tem um Windows, eu vou seguir o do Windows, mas quem tiver também dúvidas em relação ao Linux, eu posso fazer um tutorial no Linux. Eu só não consigo fazer do Mac porque eu não tenho um MacBook aqui. Mas aqui você tem vários mirrors, né? Vários lugares que vocês podem baixar. Eu gosto de baixar do GitHub ou do Meet. Mas a gente tem também aqui da Unicamp, a gente tem também um mirror. E, por exemplo, eu baixo aqui do Git, né? Daí a gente tem a versão aqui. Esse executável que a gente baixa, ele normalmente tem 1 GB. Então, para não demorar muito, né? Por mais que ele esteja rápido, e também como eu já tenho um arquivo aqui, eu vou cancelar aqui o download. Mas após o download, no Windows é aquele esquema, né? Next, 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 e depois concluir, né? Mas tem alguns detalhes na instalação que eu gostaria de mostrar para vocês, que assim ajuda muito depois na hora de configurar. Um deles é a pasta. Quando a gente, por exemplo, aqui a gente tem o KiCad. Ixi, preciso colocar aqui o PC na tomada, pessoal. Aqui a gente tem um executável. Vou clicar aqui para simular a instalação. A gente tem o instalador. A versão atual é a versão 9.5, 9.1, né? A última versão que a gente estava baixando aqui, né? 9.0.8. Essa aqui é a 9.0.5, mas a mudança é só de patch, não tem mudança no processo da instalação. Você vai no Next, daí você escolhe, né, se você quer para todos os usuários ou só para instalar no seu usuário. Eu gosto de deixar em todos os usuários, porque daí ele já vai na pasta raiz. Aí você dá um Next. O sim,
você tem que autorizar. Esse aplicativo ele é código aberto, ele é bem seguro. Ele não tem trojans, nem nenhum vírus, né? Muita gente revisa ele. Opa, vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certinho? Podemos voltar para o tutorial? Sim, senhor, perfeitamente. Sim, pode voltar, tranquilo. Voltamos a gravar. Ok. Ótimo, obrigado, pessoal. Desculpa aí, peço perdão. Imagina. Tá. Retomando aqui, né? A gente tem executável, né? A gente segue. Eu gosto de instalar para todos os usuários. Só fechar aqui para não ficar com esse efeito. As bibliotecas, o local. Uma coisa também que eu gosto de fazer é deixar instalado sempre, né? No Program Files e KiCad, porque aí já fica no padrão, né? Que a gente já tem do Windows. Daí a gente vai e instala, né? Aqui eu vou cancelar a instalação, né? Porque eu já tenho instalado. Melhor, vou instalar por cima mesmo. Já que a opção de cancel não está disponível, né? Então, ele está instalando aqui o KiCad. E nesse processo aí é que ele vai usar, vai instalar todas as bibliotecas, vai instalar tudo, todos esses pontos, né? A instalação ela é bem rápida, pessoal. Leva no máximo assim, uns 5 minutos para instalar. É que eu tô com medo assim de se cancelar ele dar crash, né, depois no programa, porque ele tá reinstalando aqui em cima da versão que eu já tenho. Que é reinstalando a mesma versão exatamente, né? Só um momentinho que eu vou pegar uma água aqui, pessoal. Ele tá inicializando, né? Certo, daí vocês podem escolher, né? Já vou abrir aqui o KiCad. Pra gente já ter, né? Como que é. E aqui, pessoal, essa aqui é a tela do KiCad. Quando a gente abre, né? Quando a gente abre, a gente tem esse espaço aqui que é o gerenciador das ferramentas. É aqui que a gente escolhe se a gente vai entrar no editor de esquema, se a gente vai no editor da PCB, né, da placa de circuito impresso, ou se a gente vai editar os símbolos ou as footprints, né, que são os componentes, são os tamanhos dos componentes. Muitas vezes a gente tem que editar o símbolo ou a footprint porque muitas vezes os modelos que a gente acha por aí na internet, eles têm algum erro. É muito comum ter modelo com erro, infelizmente, mas é um lembrete para a gente sempre prestar atenção e ver o datasheet. Por isso é sempre uma boa prática quando vocês forem colocar
componente no esquema, a gente pegar o datasheet, né? E ler o datasheet dele. Não precisa... Alguns componentes mais comuns, como por exemplo capacitor, assim, não precisa ler inteiro, mas, por exemplo, um ESP32 ou algum microcontrolador, um ATmega, que é usado no Arduino, né? É sempre bom a gente pegar o datasheet e ver como que ele encaixa, qual que é a opção que a gente tem de pacote dele, né? De encapsulamento. Mas aí aqui no KiCad é aqui que a gente seleciona. Aqui, vocês criam aqui para um novo projeto, ou vocês podem abrir um projeto já feito. Eu vou criar aqui um novo projeto com vocês, aqui no do KiCad, né? Criar aqui na pastinha de downloads. Aula 1. E aí, quando você cria um projeto no KiCad, ele gera 2 arquivos. O arquivo de esquema e o arquivo de placa, né? Da placa de circuito impresso. O arquivo de esquema, a gente dá 2 cliques nele e ele já vai abrir uma outra janela. Essa outra janela, ela tem aqui o nosso esquema elétrico, o papel em branco para fazer o esquema elétrico. E aqui a gente tem as ferramentas para inserir componentes, para fazer tudo no esquema, né? Normalmente, assim, quem já fez esquema elétrico, por exemplo, no Multisim ou em alguns outros programas, ou até no PSIM, que eu sei que, pelo menos em circuitos elétricos, a gente usa muito PSIM aí na Unesp, né? O esquema é bem parecido, né? Aqui em cima, a gente tem o basicão, né? Salvar, ou a gente pode importar de algum outro programa, quando, por exemplo, não é um esquema do KiCad, ou exportar. A gente salva uma cópia também, pode reverter. Aqui é interessante, configuração do esquema. Aqui você coloca tanto a parte de modelos, né? Se você tiver algum modelinho com o seu nome, por exemplo, para colocar aqui embaixo no esquema. As regras elétricas, né? Isso aqui normalmente eu deixo padrão, porque o padrão dele já é muito bom, ele já é bem conservador em relação a erros, né? E a gente consegue rodar. A gente não consegue simular o esquema elétrico aqui no KiCad. O que a gente consegue fazer no KiCad é pegar e fazer uma checagem se o circuito tá ligado, se tá ligado, né? Se tem ligações, se tem ligação em aberta, se tem algum erro, né? E aí a gente faz o Design Rule Check, o DRC. É uma ferramenta aqui dentro do KiCad. Aí a gente tem aqui as ferramentas de edição também, né? Para você alterar símbolos. Isso aqui é muito usado principalmente quando a gente quer mudar um símbolo de algum componente. Visualização também para deixar maior, menor com os atalhos, né? Esses atalhos que vocês podem seguir, né? Que fica muito mais fácil a gente trabalhar com atalhos. Posicionamento, né? Em que a gente pode colocar texto neles, tudo. Essas opções aqui de posicionamento a gente já tem aqui na barra em cima também. Inspecionar também para ter o verificador das regras elétricas, né, que é o ERC, para a gente fazer justamente aquela checagem. Um simulador dele aqui, eu nunca usei esse simulador, para ser bem sincero, né? Eu creio que seja um simulador mais simples. É uma função nova que ele tem. A parte aqui também, sempre que vocês forem fazer a placa, né? Quando a gente vai fazer, eu quero colocar um transistor a mais na placa. Você não vai começar pela placa. Você vai começar aqui pelo esquema. E aí depois tem esse botão, que é um botão mágico. Atualize a PCI a partir do esquema. Essa atualização, a gente clica aqui
e ele já manda direto para o esquema o que está aqui. Aqui nas ferramentas a gente tem também plugins, tudo. Esses aqui de Gerabum eu vou mostrar para vocês também, detalhar mais para frente, que é da parte de fabricação. Nas preferências aqui, a gente pode configurar, né? Se a gente quer gráfico, a resolução do gráfico, se a gente quer claro ou escuro, né? Que a gente pode também deixar com um ícone mais escuro, com um ícone mais claro. Isso aí são as coisas mais assim do design do KiCad, né? Mas basicamente, né? O que a gente mais usa, pessoal, é esses botões aqui. Vamos supor, eu quero começar minha placa eletrônica. Quero fazer minha placa eletrônica, por exemplo, com um ESP32, né? De um sistema embarcado, ou fazer alguma coisa aqui. A gente vê primeiro aqui na biblioteca de símbolos. Esse aqui, ele vai carregar todos os símbolos que tem. Como vocês instalaram agora o KiCad, a gente tem aqui as bibliotecas genéricas do KiCad, que a gente tem todos os símbolos. Por exemplo, aqui na parte de diodo, né? A gente tem o N4001, e esse diodo, a gente tem ele, o símbolo dele, e se a gente for ver, a gente dá 2 cliques aqui, e posiciona ele onde a gente quer no esquema. Se a gente clicar aqui, pessoal, temos aqui várias opções. Uma delas é propriedades. Aqui nas propriedades, pessoal, a gente tem o footprint, que está associado a esse símbolo. Esse aqui, eu vou abrir para vocês aqui, a gente clica nesse ícone aqui, parece um dominó, né? Um descendo para o outro ali. A gente abre o editor de footprint. Então, eu vejo desse diodo aqui que a gente colocou no esquema, eu vejo qual que é o footprint que está nele. E é sempre bom, quando a gente está no esquema, a gente verificar os footprints, ou se tem footprint, antes de passar para a placa. Ele abre o editor de footprint. E o footprint, basicamente, o que é? Isso aqui é um desenho de como que ele vai ser posicionado na placa. Então, ele vai ser posicionado na placa desse jeito. Aqui a gente tem uma serigrafia para indicar o montador, né? Qual que é a posição correta do diodo. E aqui a gente tem os furos, né, da PCB com a parte de cobre em volta, que é justamente onde a gente vai encaixar o componente. Então, vamos supor, esse aqui ele está associado com esse footprint. Daí eu falo, não, mas o meu N4001 que eu quero usar, ele não é assim. Eu quero fazer ele, o meu é menor, o que eu vou usar. Eu quero montar, ele é montado de outro jeito. Então, a gente pode montar ele na vertical também. Daí o footprint é outro. Aqui, como ele é um objeto cilíndrico, né? Um desses terminais ele vai aqui para um lado, um furo da placa, e o outro a gente vai para outro furo da placa. Eu vou mostrar em modelo 3D que fica melhor para vocês. Vamos supor que eu estou usando esse diodo, daí ele é grandão, né? Aí ele tem um footprint que ele é maior. Eita. Acho que alguém hackeou o computador aqui, hein? Tá, mas voltando aqui, né? Um N4001. A gente pega e designa um footprint para ele. Vamos usar esse footprint aqui que ele está associado. Aí, à medida que você vai copiando e colando, vamos supor, eu quero colocar mais diodos. Ele vai ficar assim, né? Com essa interrogação. O que vocês devem fazer? Clicar nesse botão aqui. Anota um esquema. Esse botão, você aperta
anota todo o esquema. E aí depois quando você vai ver, ó, D1, D2, ele fica tudo enumerado. Obviamente que você pode fazer essa anotação de forma manual, mas já existe essa ferramenta para automatizar. Então vamos supor, eu tenho aqui, eu copiei e colei, eu tô colocando, vou colocar 8 diodos aqui, né? Eu clico nisso aqui, eu clico em Anote, e ele vai designar o número certinho para cada um. Uma boa prática quando a gente vai fazer o esquema é agrupar os números por parte no circuito. Por exemplo, a gente tem uma fonte, ele tem que ter uma numeração que começa, por exemplo, a fonte vai começar com 101. Aí todos os diodos eles têm que estar com 101. Né? Ou seguindo 100. Só que daí nesse caso aí tem que... Vocês têm que começar... Para fazer assim, por exemplo, eu quero começar com 100, né? É mais fácil você fazer assim, copiar e colar. É Ctrl+C, Ctrl+V que vocês podem usar. Ou vocês podem usar aqui pelo copiar, né? E colar também. Tanto faz. Né? Aqui a gente tem 8 diodos, né? Começando pelo D101, a gente coloca aqui para ele anotar. Coloca Note. Ele vai colocar a numeração 1, 2, 3. Daí a gente tem que colocar uma regra, né? Uma regra para cada seção. Mas esse botão aqui ajuda muito, pessoal. Principalmente porque às vezes a gente cria um outro e muitas vezes a gente está no esquema ali e a gente coloca com o mesmo nome. Quando a gente coloca o mesmo nome, aí é uma coisa que já não é tão interessante porque ele vai dar um conflito interno. Então quando você vai colocar anotar aqui, ele já reorganiza os nomes. Essa ferramenta aqui ela é indispensável. Vocês usarem ela antes de passar para a placa, né? Mas voltando, né, aqui, pessoal, a gente tem aqui um diodo. Vamos fazer um circuito simples. Vamos fazer aqui com um diodo. Vamos colocar um LED também. Daí o LED a gente já tem aqui na biblioteca de LEDs, aqui no KiCad. Esse driver LED é um chip, né? É no LED aqui que a gente pega a biblioteca de LEDs. LED 271, por exemplo, né? O símbolo do LED, ele é um diodo com duas setas saindo para fora, porque ele é um diodo emissor de luz. Então, aqui no nosso esquema, né, a gente pode pegar esse LED e se a gente apertar a tecla R, né, ou clicar aqui em girar, né, aqui em cima, ele vai rotacionar o elemento, né, o componente que você selecionou. Ou você pode também espelhar para cima, espelhar para o lado. É uma alternativa também. Daí a gente pode colocar para anotar. Daí ele vai colocar aqui D2, porque o LED ele está considerando como um diodo. Mas aí também dá para você mudar e colocar como LED também. LED 1. Eu particularmente gosto de tratar como LED. E aí, vamos pegar e colocar um botão. Botão aqui. Botão switch. Switch. Switch é chave em inglês, né? Aí a gente tem vários tipos de chave, mas eu quero usar essa aqui, que é a mais simples, né? Uma chave de abre e fecha normal. Vou tirar esse diodo daqui, que não faz sentido. E aí, sempre no diodo a gente é bom colocar um resistor antes. Eu gosto muito desse exemplo porque a gente já vai treinando um pouco assim a parte do projeto, né? Então aí a gente põe aqui o resistor e a gente fez aqui um circuito.
ainda não está fechado. Mas aí a gente tem aqui um LED, um resistor e uma chave. Vamos ver se tem footprint? Não tem footprint essa chave. Então, a gente clica aqui para selecionar. Aí temos aqui botão SMD, botão THT. SMD é o que vai em cima da placa e THT é com furo passante na placa. Vamos pegar aquela chave padrão, né, que nós temos, que é a chave Deep Switch, né, uma chave que a gente mexe, né, para abrir e fechar. Normalmente a gente põe uma caneta. Daí eu associei esse footprint no nosso esquema, no nosso projeto, né? Então aqui a gente já está com footprint, esse aqui está com footprint também. Vamos verificar qual footprint é. É um footprint para o LED ficar em pé na placa. E aqui do resistor a gente já também tem um footprint. Não está selecionando nenhum footprint. Deixa eu ver aqui. Estranho. R0603. Ele não está selecionado um footprint nesse resistor, mas daí, para a gente pegar o footprint, a gente entra no editor de footprint. Recapitulando, para entrar no editor de footprint, nessa etapa, né, você primeiro tem que estar nas propriedades. Então você vem com o botão direito, clica, propriedades, footprint, e clica nesse ícone aqui de biblioteca. E aí ele vai abrir o seletor de footprint. Aqui a gente tem um cursor para a lupa, né, para pesquisar. Aí eu coloco aqui resistor. Aí a gente tem duas bibliotecas aqui de resistor já próprias do KiCad, né, que é o SMD e o THT. Essas outras aqui são coisas que eu adicionei. Provavelmente não vai aparecer para vocês. Como a gente está trabalhando com THT, furo na placa, a gente pode escolher daqui. Vamos supor, eu quero pegar para fazer uma montagem na horizontal. Não muito longo. Essa daqui, ó, por exemplo, 24 milímetros. Que o meu componente que eu escolhi, ele é assim. Eu seleciono, dou OK, beleza? E aqui nós temos uma parte do circuito pronta. Mas e aí para conectar? Vamos escolher também um conector. Vamos lá. Conector. Ele tem que ser em inglês, connector, né? Aí a gente tem esse conector de Ethernet. O que eu quero é um conector simples, que é aquele header, né? Esse conector header. Ou melhor, esse screw terminal ele já é um tipo de conector que já também tem, e você pode escolher de parafuso ou um header. Eu vou escolher aqui de parafuso. Como a gente tem o positivo e o negativo do circuito, eu vou escolher um de dois, um duplo. Conectores, por padrão, a gente sempre coloca J. Vou anotar aqui o esquema. E beleza, a gente está aqui, ó, tudo 1. Porque não tem nenhum componente duplicado. Aí, eu quero que esse de cima seja o positivo e esse daqui seja o negativo. Para facilitar, a gente também pode colocar aqui a fonte aqui, uma fonte de 3.3 volts, para a gente ter noção do que tá, né, nele. E aqui o GND. Pessoal, vocês querem fazer uma pausa? Eu posso terminar aqui? Luiz, só uma pergunta rápida. Não sei se eu baixei errado ou para resistência tem um botão específico, porque eu me distraí um pouco. Não vi, acho que na hora você pegou.
Tá. Para resistência, você selecionou, ali na instalação, você selecionou as bibliotecas para Sim. baixar com as bibliotecas? Sim. Tá. Então, é para ele aparecer aqui, ó. Se você colocar aqui em cima no navegador de componentes, se você colocar resistor aqui para pesquisar, você não vai achar uma biblioteca só de resistores. Você tem que colocar Basic para pesquisar aqui. Basic não é device. Ou é device? Não é. Ah, é só R. Só R. Você pesquisa aqui, é só R que você tem que pôr. Ué. Resistor. Basic. Device. Vamos lá. Device. Isso. Você vem. Lucas, aqui é assim, ó. Você pesquisa. Quando você está com as bibliotecas padrão do KiCad, você pesquisa aqui, por exemplo, device, ou vai em device, aqui nesse grupo, que é aqui eles agrupam, né? E aí aqui você tem várias coisas, capacitor, tudo, e lá embaixo tem R. Para você pegar resistor, você tem que ir no R. Aí você pega o resistor. Ah, entendi. Valeu. Ô, Você Luiz, consegue fazer aí? Beleza? ô, Luiz, eu tenho uma dúvida. Posso tirar uma dúvida? Claro, claro, com certeza. Quando eu vou tentar adicionar o componente no esquema, eu clico 2 vezes sobre ele, só que mesmo clicando 2 vezes sobre ele, dá um sonzinho do Windows e o componente não é adicionado. Você tem alguma ideia do que pode ser? Vamos ver. Você faz assim, por exemplo, aqui a gente tem um resistor, né? Sim. Você clica aqui 2 vezes. Isso, E e ele aí não faz. fica assim. Não, faz um barulhinho do Windows e recarrega a página da biblioteca. Nossa, que estranho. Muito estranho. Pode ser um erro de instalação, qualquer coisa Pode. eu desinstalo e instalo de novo. Acho que é bom desinstalar e instalar de novo. Certo. Porque isso aqui comigo nunca aconteceu. Aconteceu o Obrigado. mesmo problema comigo. Eu acabei reiniciando o aplicativo, saí e entrei de novo. Resolveu o problema, pelo menos. Ah, fechou então, vou fazer isso. Aí qualquer coisa eu me viro aqui. Obrigado, gente. Imagina. Eu que agradeço, hein? Ô Luiz, tira uma dúvida, fazendo por favor. Esse diodo do LED, eu encontro ele como mesmo? Tá. Vamos aqui. Você vem aqui na biblioteca, né? Isso. Aí aqui a gente tem os grupos, né? A gente tem o grupo do LED. Você vem aqui no LED. E aí você tem vários LEDs. Eu peguei um LED aqui aleatório, né? Eu peguei esse LD271. Se você quiser pegar exatamente, é esse daqui. Certo. Aí, achei. Achou certinho? Uhum. Aí dá 2 cliques, né? Inclusive, quando você está nesse modo aqui, depois que você dá 2 cliques, ele fica livre para você colocar onde quiser, né? E você também pode, se o CDESC, ele para, né? Ele sai. Se você dá ESC 2 vezes. Certinho. Obrigado. Deixa eu ver qual que é dos componentes. Aí tem um switch e tem esse J1. Isso, esse aqui é um conector. Ah, sim. Esse aqui é o conector tipo de parafuso. Conector de borda de placa. E esse circuitinho aqui. Eu vou deixar um resistor de 1K. Ele fica mais padrão. Conseguiram fazer? Qualquer coisa, se vocês quiserem, eu tiro um print ou mando aqui o esquema para vocês no Classroom. Para vocês replicarem também. Que aí acho que fica melhor, né? Eu também vou compartilhar esses arquivos das aulas lá no Classroom também. Certo. Deixa eu ver. Achei. Mas é bom, né, vocês fazerem junto assim, até pra gente aprender isso e quando surgir essas dúvidas, né, pra eu já resolver aí.
Para achar esse componente J1, agora, perdão, ficar respondendo aqui, perguntando, eu estava tendo Não, problema com o perguntem, por aplicativo. favor. Agora, para achar o J1, qual que era o grupo dele? Isso, é connectors. Você vem aqui, daí pesquisa, só que daí tem que ser em inglês, né? Pelo menos as bibliotecas elas estão em inglês, então é connector com 2 N's. Certo. Apenas Aí, connector, né? isso, aí você vai nesse grupo, aí você dá 2 cliques nele, e ele vai abrir aqui do lado todos os conectores que ele tem na biblioteca. Você pode ver que tem conector de internet, né? Conector Ethernet, tem um montão de tipo de conector. E aí lá embaixo, se você for nos últimos, tem aqui o Screw Terminal. Screw é parafuso em inglês, né? Então aí são os terminais de parafuso. Certo, aí escolheu. Ah, tá. Esse tem dois Isso, grupos. escolheu o 1 para 2. Aí, se vocês forem ver aqui, ó, tem um para 1, um para 2. O que que é? Esse aqui, né, esse primeiro número é a linha de quantos vai ter numa linha, né? Se você vai ter uma linha ou 2 linhas. Por exemplo, se tivesse um que é 2 parafusos, né, um em cima do outro, seria 2, 1, por exemplo. Mas como é tudo de uma linha, e aqui vai mudando a quantidade de vias, né? Se vai ser 1, 2, 5, 6 ou até 20, né? Ele segue essa numeração. E aí eu utilizei a de 2, porque daí um vai ser a alimentação positiva e o outro negativo. Aí é exatamente esse que eu escolhi. O Screw Terminal underline 01x02. Certinho. Certinho? Agora é só posicionar o último componente, que é o do Power. Deixa eu passar o Isso. ground aqui. Aí, achei. Ô, Luiz, qual é a footprint que você está usando para o Screw Terminal? Porque o meu veio 100 e eu estou procurando aqui. Luiz? Oi? Só uma pergunta. Qual é o footprint que você está usando para o seu terminal? É que eu estou procurando aqui no... Tá, isso aqui ainda tá sem footprint, eu vou escolher agora. Ah, tá bom. Obrigado. Vamos lá então. Aqui no footprint, no seletor, eu já pesquiso aqui, né? Screw. E aí ele já mostra os... Vou colocar aqui connector também. Escrevi errado. Certo? Daí a gente tem aqui também um item connector. A gente tem vários tipos de conectores aqui, né? Vamos escolher então aqui um conector para o nosso terminal de parafusos. PCB Edge. Não é PCB Edge. Phoenix. Jim. Estou com o vídeo. 11. Pin header. Na pin header, esses daqui são os conectores header, não é esse caso. Então, vou colocar conector screw. Vamos pesquisar aqui, né? Screw. Um que eu sempre gosto de usar. Esses daqui da Phoenix. Só que aí tem que ser um para a quantidade certa, né? Ó, eu particularmente eu vou escolher esse daqui, ó. Phoenix Contact. Eu vou passar aqui para vocês já acharem fácil. Eu vou copiar aqui o nome, daí vocês já acham fácil aí. Daí eu vou colocar aqui no chat para vocês. E já fica mais fácil para quem quiser pegar, né?
Mas aí a gente escolhe, né, o footprint. Eu escolhi esse footprint aqui, que ele é de um conector que fica na lateral da placa, né? Dou OK, dou OK, e agora todos estão com footprint. Vamos checar. Esse aqui está com footprint, esse aqui está com footprint, esse aqui também, e este também. Esses nós aqui de alimentação, eles não têm footprint, porque eles são labels, né? Eles são rótulos para mostrar qual que é a alimentação e qual que é a terra, né? É uma boa prática a gente sempre fazer. Um adendo também, pessoal, uma boa prática que eu aprendi assim na minha carreira em relação a esquema elétrico, quando a gente vai fazer, por exemplo, eu quero colocar um diodo ligado aqui, né? Fazer isso não é uma boa prática. Deixar passando assim. Por quê? Porque aqui ele fica ambíguo se ele está passando ou cruzando ou se ele está conectado, mesmo tendo a bolinha. Então, sempre que for fazer isso, ou colocar algum componente aqui e já tem 3 aqui, a gente faz isso. Porque daí a gente sabe que tem uma conexão aqui e uma conexão aqui. E a hora que tiver um outro componente que passe a conexão dele exatamente perto, né? Nesse caso não deu certo, mas aí se cruzar algum componente aqui, por exemplo, a gente sabe que não tem interferência. É uma regrinha de boa prática que eu aprendi aí, pessoal, que eu tô repassando aí para vocês. Claro que ele vai funcionar, mas para ficar mais legível. Tá. Todo mundo conseguiu chegar nessa parte de fazer o esquema? Ô, Luiz, eu só não sei, eu não consegui achar o da chavinha, o código da chavinha. Claro, te mostro. É esse daqui, ó. Button switch. Eu vou copiar e colar aqui no Qual chat. biblioteca ele fica? Qual é o nome da biblioteca que ele fica? Ele fica o footprint, né? Ou o símbolo, você quer dizer? O símbolo mesmo. E o O footprint símbolo? também. O footprint. O símbolo dele fica aqui, ó. Você vem em switch, fica nesse grupo aqui, switch. Aí a gente tem vários tipos e ele é o SWDIP X1, X01. Esse aqui, ó. Certo, obrigado. Opa, disponha. Certo. Fora isso, mais alguma dúvida? Só para repassar, por gentileza, o footprint do R1, como é que eu encontro ele mesmo? Tá, Ele do onde R1. tem? Perdão, do resistor. Isso, do resistor, né? O R1. Tá certo, é isso mesmo, R1. Você vem aqui, né, no footprint, vai na biblioteca, e aí você põe aqui, ó, resistor, para procurar, né? E aqui a gente... É esse aqui, ó, resistor THT. Aí, no caso aqui, o que eu usei é esse daqui. Eu vou passar o código para vocês também, que normalmente isso aqui é uma coisa que a gente escolhe, né? O que eu escolhi foi... eu escolhi dentro desse grupo, né? Mas o que eu escolhi é especificamente esse daqui, que eu vou passar no chat aqui. Acho que fica mais fácil, né? Se vocês quiserem pegar exatamente o que eu fiz aqui. Mas ele faz parte do grupo resistor THT. Ok.
resistor underline THT. Que a gente tem várias coisas, né, nesse grupo. É que tem uma infinidade, né, de footprints aqui dentro. Mesmo dentro do THT, a gente tem muito footprint. Ah, e sempre nunca esquecer de salvar, né? E se vocês estão usando... Ah, também em outras aulas, né? É possível a gente usar Git junto com o KiCad também. É uma coisa que a gente pode, se vocês tiverem interesse para organizar os projetos, né? Não sei se vocês usam também GitHub, né? Mas dá para a gente fazer commit e mexer com versionamento dentro do KiCad também. Isso é uma coisa que, se vocês quiserem, eu também posso mostrar nas aulas seguintes. Isso é interessante, na verdade. Porque É, às vezes pede para usar o GitHub, e até eu mesmo assim, às vezes me embanando um pouco para mexer com ele. Seria bom já aprender a mexer com ele e fazer isso ao mesmo tempo. sim, sim. E principalmente, assim, em relação à questão de alterações, por exemplo, eu tive que alterar uma coisa. Você tendo no GitHub, você vai ter tudo versionado. Então, você vai ter todas as versões que você fez, sem precisar ficar copiando e fazendo várias versões. Você vai poder navegar no tempo de como você fez todo o seu esquema. Porque isso aqui vira um arquivo de texto. Esse, Coisa boa. esse esquema vira um arquivo de texto. Se você pegar aqui nos downloads, né? Esse arquivo mais específico é o KiCad, essa extensão KiCad SCH é KiCad Schematic, né? Que é o de esquema elétrico. Se você for e abrir no bloco de notas aqui, ele é um arquivo de texto. Ó, ele é bem pequenininho, ó, 25 kilobytes. E aí ele tem todas as posições de tudo. E essas posições o programa entende, né? Nessa linguagem dele. Inclusive, não sei se alguém já fez isso, mas deve ter algum pessoal assim que muda por aqui por texto também, né? Rapaz, Mas você vê muito disso. então. Mas não é uma prática comum, né? É igual você programar em linguagem de máquina, né? Não é uma coisa intuitiva, né? Mas ele salva tudo, ó, a posição de cada componente, a linha, é tudo em arquivo de texto. Então, como ele é arquivo de texto, ele é fácil de fazer versão. E ele é leve também. Certíssimo. Beleza? Também uma coisa que eu quero mostrar para vocês também mais para frente é de plugins também. O KiCad ele tem muitos plugins. Aqui eu uso muito plugin, então isso também eu vou mostrar para vocês ao decorrer do curso. Vocês querem já passar para a placa? Alguém travou em alguma parte? Tá Eu não tudo sei se eu certo. passei. Será que eu passei aqui o do resistor? Aqui para vocês? Passei do resistor. Tem um símbolo de T com 3 riscos no lado direito de ponta cabeça. Isso. Isso mesmo, isso mesmo. É esse aqui, ó, esse símbolo. Esse aqui é o símbolo de ground, né? O símbolo de terra. Esse símbolo de terra aqui, você clica nele e ele abre todos os rótulos de tensões. Por exemplo, terra, né, que é GND, 3 volts, 5 volts, são tensões assim que são mais usadas, né? Mas vocês podem também criar um rótulo também personalizado, que é nesse aqui, ó. Posicionar etiquetas globais. Aí ele cria um rótulo, né? Que você pode colocar um nome, por exemplo,
Vou colocar o nome de buffer, só um nome aleatório mesmo. E aí eu quero que esse nó se chame buffer. Aí eu pego esse rótulo e ponho aqui. Aí esse nó vai se chamar buffer. Recapitulando, é nesse ponto, neste aqui, ó. Posicionar etiquetas globais. Você clica nele, ou pode dar Ctrl L, e aí ele vai abrir essa janela que você pode colocar um nome, você pode definir se vai ser entrada, saída, ou os dois. Normalmente eu deixo como entrada. Aí você define um nome e também pode colocar. Esse aqui é a parte livre. Esse aqui, que são já com símbolos para alimentação, né? Ele é aqui. Desculpa, eu não tinha visto aí no chat, eu tô só com uma tela, aí eu não tinha visto essa dúvida aqui do Pedro. Mas, pessoal, vocês já querem que passe pro PCB? Pode passar, se quiser. Ótimo, perfeito. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, podem me chamar também, qualquer coisa assim. Eu também, meu WhatsApp também tá aberto aí para vocês. Também tem um Classroom, né? E eu também vou disponibilizar esse arquivo para vocês. Mas a ideia é mesmo a gente ir fazendo junto aqui na aula para vocês pegarem o processo, né? Aí vocês aprendem como fazer, né? Para ir na placa, pessoal, a gente clica nesse botão, alterna para o editor de PCI. É esse botão verde que tem algumas trilhas de placa, né? Igual trilha de placa mesmo. Esse botãozinho aqui no canto. Você clica nele, aí ele vai abrir o editor. Ele vai abrir exatamente o arquivo com o mesmo nome que foi criado no projeto dentro do editor de placas do KiCad. Esse aqui é o editor de placas do KiCad. Aqui a gente tem várias ferramentas. Eu vou mostrando para vocês aos poucos aqui no curso. Aqui é para você posicionar footprint de componente, né? Se você vai colocar, por exemplo, um footprint de parafuso, né? Screw. Você pode posicionar tudo, mas eu não recomendo vocês adicionar... Eita, abri e fechou. Acho que o computador tá... Cancela. Meu... Abrir mesmo assim. Isso, ó. Eu recomendo vocês não colocarem assim, por exemplo, o footprint direto. Eu recomendo sempre vocês pegarem um símbolo lá no esquema para depois passar no footprint. Mas ele tem também uma opção de você colocar footprint aleatório, né? Às vezes algum símbolo que você quer colocar também. Aqui, esse botão aqui é extremamente importante. É ele que a gente vai usar para fazer as trilhas. A gente clica nele, ó, ele faz a trilha, que é aquele desenho que liga os componentes no circuito. Aí a gente dá ESC, ele para a trilha, né? E se você dá outro ESC, ele sai desse modo. A gente tem também como ajustar o comprimento da trilha, né? Se você quer fazer alguma trilha, por exemplo, eu quero que esse comprimento seja maior por causa de impedância. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente. É esse botão que faz. Eu vou mostrar para vocês mais para frente, que ele é já mais de um tópico avançado. Vias. As vias lá são buraquinhos que tem na placa que conecta um lado do outro. Então, por exemplo, eu tenho aqui, isso aqui ele tá na parte da frente da placa. Eu coloco uma via, ele vai colocar na parte de trás também. Aqui você desenha uma região, aí você escolhe ou a camada da frente ou a de trás. Aqui eu criei uma placa, pessoal, com 2 camadas de cobre. Uma camada frontal na frente e outra camada atrás. Tanto que aqui, ó, do lado, a gente tem como ela é empilhada, né? As máscaras. Então, se você for aqui na máscara da frente, que é as trilhas que ficam na parte de cima da placa, você vai ver o vermelho. Se você quer ver as trilhas que estão embaixo da placa,
você vem aqui no B. Aí ele seleciona e mostra o que está embaixo da placa. Vamos supor, eu quero criar uma trilha aqui embaixo. Eu clico aqui para rotear a trilha. Eu passo aqui. Eu tenho uma trilha na parte de baixo. Essa trilha verde é da parte de cima e a azul é da parte de baixo. É front e bottom, né? Esses daqui eu vou explicar depois para vocês, que é mais silkscreen, é outras camadas. Mas basicamente para vocês fazerem o roteamento, que é quando você vai colocar as trilhas, vocês usam mais essas camadas. E obviamente, em placas com existem placas com muitas camadas, placa com uma, duas, três não. Uma, duas, quatro, 8, 6, sempre em números pares, para ser equilibrado, né? Que os fabricantes fazem. A gente sempre faz... a gente tem uma camada para cada camada de cobre, que é esse ponto Q, né? E a via, ela serve para você conectar uma trilha de uma camada na outra. É para isso que serve a via. Ela é um furinho passante que conecta essa conexão elétrica dessa trilha com essa trilha. Aí, dentre as opções, né, essas são as opções mais usadas, a gente tem também de regiões. Você pode pegar, por exemplo, eu quero uma região aqui que seja na parte frontal. Quero criar um triângulo, né? A gente cria. Aí tem que prestar muita atenção para pegar e fechar o contorno aqui. Aí aqui você pode clicar e fazer isso aí eu vou mostrar melhor para vocês depois, quando a gente vê ground plane. Mas a gente pode fazer esses formatos que a gente quiser também, né? Para serem preenchidos. Pessoal, vocês entenderam aqui o que é uma trilha? O que é uma via? Vocês têm alguma dúvida? Assim, precisa de alguma visualização? Luiz, só para tirar essa dúvida minha, a trilha, ela serve para a via, ela serve para conectar as trilhas, só que Isso. ela serve também para, por exemplo, colocar os componentes, as perninhas dos Não. componentes? Não? Boa pergunta, uma pergunta muito pertinente. A via, ela é justamente um furo que ele não é usado para componente. Quando você tem um furo para componente, eu vou adicionar aqui nos componentes, eu vou mostrar como que é. Você também pode aproveitar o próprio footprint do componente, que já tem conexão tanto com a parte de cima quanto com a de baixo, mas a via você não pode pôr componente. A definição de via é justamente uma conexão não populada, ou seja, uma conexão que não tem componente em cima. Certo, muito obrigado. Opa, disponha. Essa pergunta, eu gosto muito dessas dúvidas porque às vezes é alguma coisa que está muito claro para mim e é alguma coisa assim que eu deixei passar. Então, por exemplo, esse aí eu deixei passar. De falar que não é populado, mas via nunca é populado, pessoal. Essas vias, você não põe componente em cima. A gente nem usa para testar, para vocês terem ideia, porque as vias, elas não ficam expostas no cobre. Elas são só os furos... A via ela é um furo metalizado. Eu vou mostrar também o processo de fabricação para vocês na próxima aula. Daí fica mais claro, mas ela é um furo que é metalizado por dentro. E esse furo a gente até cobre ele. Então ele nem fica acessível para colocar componentes. Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos já pegar lá o circuitinho que a gente fez no esquema e fazer numa placa? Podemos sim. Ótimo. Então, pessoal, para fazer isso, a gente usa esse botão aqui, ó. Ele já automatiza muito o nosso processo. Atualize a PCI a partir do esquema.
Você clica, ele vai pegar todos os footprints de cada elemento e trazer para a placa. Abrir mesmo assim. A mensagenzinha de erro. Atualiza a PCI. Aí aqui, nessa janela da atualiza a PCI, quando você já tem footprint já aqui, você pode escolher por excluir o que está sem símbolo, por mudar, né, vincular. Mas basicamente, assim, quando a gente não tem nada, vocês não precisam mexer aqui. Aí clica em atualiza PCI, e aí vocês vão ver, ó, que estão aqui os footprints dos nossos componentes. Aqui ele já coloca de uma ordem aleatória, pessoal. Uma ordem bem aleatória. Por nome mesmo. Quando eu coloco isso aqui, a gente tem um conceito que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, que é o placing. Mas aí, o placing, basicamente, o que ele é? Já adiantando, pessoal. Ele é o jeito que você vai posicionar os componentes para fazer a placa. Pessoal, antes de você começar a sair fazendo trilha na sua placa, sempre primeiro a gente tem que ver o placing, é a coisa mais importante. Por exemplo, aqui, vocês podem ver que ele mostra aqui as conexões fantasma, né? Essas conexões fantasma, que a gente chama de rat, caminho de rato, né? Essas conexões aqui azuis, você não vai pegar aqui e passar por cima, se você pode deixar de um outro jeito que você não precisa passar por cima. Porque aqui ele está pedindo para passar por cima nesse posicionamento. Então, o placing, o que ele é? O placing é você saber modificar de uma forma melhor, de uma forma de acordo com o circuito, para ele ficar o mais bem posicionado possível. Aqui, por exemplo, eu fiz o placingzinho do nosso circuito. Eu peguei, eu vi no nosso circuito a gente tem a entrada, né? Vem para chave, da chave vem para o resistor, tudo em série, do resistor pro LED e do LED para cá. Vocês estão vendo que tem aqui as linhas, elas já estão traçadas e não está sobrepondo uma na outra. Isso é o placing. Aí, obviamente, vocês têm as limitações mecânicas, onde você quer pôr, onde você não quer pôr, mas basicamente isso é o placing. Uma grande dica que eu dou é você pegar, colocar meia janela, ver o seu circuito e ir posicionando. Você vai posicionando. Ó, aqui é o conector, aqui é a alimentação, passo aqui para a chave, tá aqui a chave, passo para a chave a conexão, depois passa para cá, pro R1, depois pro LED, depois conecta no LED, e do LED conecta no nosso conector no terra, né? No negativo. Aqui, pessoal, aqui ele está invertido aqui o LED R1, ó. Vocês estão vendo que está passando um por cima do outro. Então eu vou apertar R, ou eu posso usar também esse comando aqui de cima, para girar. Aí eu girei, ó. Vocês podem ver que não está mais passando um em cima do outro. Aí aqui vocês podem definir, por exemplo, aqui em conector, tudo que é conector, é bom a gente deixar um espacinho a mais, por causa de ser conector. O resistor, como esquenta, a gente deixa um espacinho também. E a gente vai fazendo de acordo com... Tem tudo normas para isso, né? Para a gente poder posicionar certo, que são as normas IPC, que a gente vai tratar mais para frente. É um tópico mais avançado, mas eu vou dar uma pincelada aqui para vocês, depois, né? No finalzinho do curso. Mas assim, antes de rotear, primeira coisa, placing. Você pega e você tem todos os componentes no lugar certo. Depois do placing, você pega e cria junto, assim, você alinha também junto com o pessoal da mecânica, né? Mas aí você cria realmente o contorno da placa. Para você criar o contorno da placa, pessoal,
Você vem aqui em desenhar retângulos, se você vai fazer uma placa retangular. Se você quiser fazer uma placa redonda, você pode fazer. Eu vou fazer aqui uma redonda aqui, só para mostrar para vocês. Você vem aqui desenhar círculos, e aí tem uma camada dessas aqui, que é a camada da placa, que é o Edge Cuts. Essa camada aqui do Edge Cuts é o nosso contorno da placa. Aqui, a gente vai fazer uma placa circular, a gente define o raio, e aí ele vai fazer um círculo aqui, ó, para a gente colocar uma placa circular, por exemplo, aqui. Vou fazer um tradicionalzão aqui, no retangular, a gente escolhe, tem que ser nessa camada Edge Cuts, porque se você não fizer nesse Edge Cuts, ele não vai cortar a placa. Daí ele vai fazer uma placa com área infinita. Ó, daí a gente enquadra aqui. Ó, vocês podem ver aqui também, ó, que em volta do footprint tem aqui uma coisa que é esse rosa aqui. Isso aqui são as margens. Sempre que você vai passar um por cima do outro, não pode por causa das margens. Elas impedem você de fazer cagada. Elas impedem de você colocar um componente no lugar que é para ser do outro. Então, por isso que tem essas linhas. E aí, aqui, isso aqui, esses textos cinza, ele não fica na placa. O que fica na placa é esse daqui. Essa camada aqui, pessoal, do amarelinho, ela é o silkscreen. O silkscreen é a informação que vai ser passada em uma tinta em cima da placa. E essa tinta em cima da placa é o que ela vai ajudar o montador a saber onde vai cada componente. Por exemplo, onde vai o LED, onde vai a chave, né? Então a gente mantém ela aqui e posiciona ela da melhor forma possível. Vamos supor, aqui o J1 e aqui o R1, né? Deixar assim. Aí, como esse conector aqui é de borda, ele vem bem aqui na borda, vamos deixar aqui um espaço pequeno aqui para conseguir encaixar o conector. Vamos salvar. Beleza. A gente tem aqui o nosso contorninho da placa. Vamos ver no 3D. Aqui no KiCad a gente tem uma ferramenta de visualização 3D. A gente vem aqui em visualizar e visualizador 3D. Olhem, pessoal. Aqui a gente já tem todos os modelos 3D prontos. E ele já monta no 3D na placa, já como que vai ser a montagem dos componentes. Onde vai ser o conector, onde vai ser o LED, onde vai ser o resistor, onde vai ser a chave. Alguém fez uma pergunta? Não? Alguém levantou a mão? É que eu ouvi um barulho aqui. Não, alguém só mandou um emojizinho de palmas. Ah, ótimo, beleza. Não, aí, ó, a gente tem aqui o módulo 3D. Aquele Edge Cuts que a gente definiu, ele define a borda da placa, né? Então a gente consegue ver, por exemplo, se isso aqui está muito larga, essa borda, e daí não dá para encaixar outro, ou como que tá. Então a gente consegue ter uma visualização melhor de como que vai ser a montagem com esse visualizador 3D. A gente consegue também exportar esse 3D como um arquivo STEP para colocar no Blender para modelagem. A gente consegue exportar também como STL também, para justamente usar para os projetistas mecânicos, né? Aí, pessoal, vamos rotear então. A gente conferiu como que está o posicionamento, a gente conferiu como está tudo. Para rotear, a gente primeiro vê aqui, ó, use a largura Net Class. Aqui você define a espessura da trilha. Vamos supor que esse circuito que a gente tem consome uma corrente bem pequena, então a gente não precisa de uma trilha grandona. Então a gente vem aqui, ó, clica nessa seta aqui, ele abre uma aba. Edita os tamanhos pré-definidos. Você clica aqui, e aí você coloca os tamanhos que você quer. Esses tamanhos normalmente são dados por normas, né? E a gente tem aqui, por exemplo,
uma trilha de 1 milímetro, né? Opa! Tem como ligar um grid para os elementos? Não entendi sua pergunta, Jorge. Ah, um grid para você deixar tudo reto, né? Entendi. Tem sim como. Aqui, ó, tem uma definição aqui que é de grade, que você mostra a grade, ó. Esse botão aqui mostra a grade. E aí, tem também aqui, ó, essa definição aqui é o passo mínimo da grade. Então você pode deixar, por exemplo, para 1 milímetro. Aí você vai limitar somente em 1 milímetro. Dá para fazer exatamente isso. Um bom ponto, Jorge. Obrigado por lembrar aqui. É um detalhe que também você pode fazer. Você pode deixar uma grade, por exemplo, de meio milímetro e posicionar aqui, por exemplo. Daí você pode deixar alinhado com as grades. É isso que você estava pensando? Opa, ótimo. Não, beleza. Aí você pode deixar essas grades, elas ajudam bastante. Aí vou recapitulando, né? Aqui você clica para vir na trilha, edita os tamanhos predefinidos, daí aqui eu criei, por exemplo, uma trilha de 1 milímetro. Vou criar uma outra de meio milímetro, uma outra regra, né? Daí você criou essa regra. Eu quero fazer aqui a de meio milímetro. Eu seleciono essa largura de trilha, seleciono a camada que a gente quer. No caso, eu vou pegar a camada de baixo. E aqui eu clico para rotear. Aí é o jogo da cobrinha. Você segue o caminho que já tem aqui, só que aí você conecta os dois de uma forma elétrica, né? E aí, até já mostrando para vocês, né? Uma boa prática que o programa já tem como uma norma por dentro é você colocar ângulos de 45 graus nas trilhas. Então ele já deixa com ângulo de 45 graus para fazer essas curvas. Porque ângulos de 90 graus, eles são mais longos e, além disso, mais longos, mais compridos e mais ruidosos também. Dá mais ruído. Então lá para frente, quando a gente for ver sobre integridade de sinal, né, a gente vê que é sempre bom fazer assim. Sempre não, né, mas é uma alternativa boa. Não que não dê para fazer, dá para fazer do outro jeito, só que aí você tem que mudar as regras, né? Isso dá também para fazer no KiCad. Aí a gente fez aqui a trilha. Vamos lá, visualizar, visualizador 3D. A gente pode ver que aqui em cima não tem trilha, mas aqui embaixo já estão as nossas trilhas, conectando. Aí, essas trilhas que vão fazer o nosso circuito funcionar, que são as conexões elétricas. Esses dois aqui são espaços do próprio conector, né? Próprio modelo. Vocês podem ver aqui que em volta a cada trilha aqui delas, ó, tem uma parte aqui de cobre nu, que está descoberta, que a gente chama de máscara de solda. Isso aqui, para a gente soldar na mão, ou até mesmo para a fábrica soldar, ele tem que deixar um cobre para você soldar o terminal na placa. Aí a máscara de solda ela é muito importante, tanto para você fazer fixação, quanto para você fazer a conexão elétrica. Então é importantíssimo a gente também usar os tamanhos certos de máscara de solda. Como o KiCad ele já tem os modelos, né, as máscaras de solda elas já vêm nos componentes. Mas, pessoal, é mais isso aqui na parte de 3D, que você pode verificar. Pode falar. Uma dúvida que eu vi agora sobre as trilhas, se estiver trabalhando num projeto muito grande, com vários componentes, tem alguma ferramenta que faça trilha automática ou você não recomenda fazer uma por uma? Existe ferramenta para você fazer roteamento automático, mas eu recomendo você fazer uma por uma. Entendido. Eu faço projetos grandes também e eu faço uma por uma.
Por quê? O roteamento automático ele até pode ajudar a gente, mas ele não está tão evoluído a ponto de ser uma ferramenta que ajuda. Ah, sim. Talvez mais para frente ele ajude a gente, mas atualmente os resultados que eu tive não são muito animadores, né? E de qualquer modo, o mais importante para você ter trilhas bem feitas é você ter um posicionamento bom. Vocês podem ver aqui que a posição que eu fiz já deixei para as trilhas ficarem mais fáceis de serem roteadas, né? Então, o Entendido. posicionamento é importantíssimo. Pode falar, Lucas. Só uma pergunta rápida. Acho que eu errei alguma coisa aqui, porque o meu foi invertido do seu, o roteamento. Ele está na parte de cima. Para mudar, eu só tenho que escolher naquele menu lateral? Isso. Você tem que escolher aqui a camada. Aqui, ó, eu escolhi a camada de baixo, a Tá. camada bottom. Aqui, antes de fazer a trilha, eu escolhi a camada bottom. Daí ele fica aqui no azul. Mas se, por exemplo, eu quero mudar para a camada de cima, Uhum. eu posso selecionar aqui também, e em propriedades, e mudar aqui para front. Daí ele vai para a camada de cima. Aí a trilha vai para cima. Se você fez o roteamento já com a trilha de cima e você quer passar para baixo, é só você fazer isso. Entendi. Obrigado. Nada. Eu vou só dar um Ctrl Z aqui. Eu vou até mostrar para você como que fica, Lucas. Aqui, ó, se eu colocar para visualizar 3D, tá vendo que a trilha foi para cima? A trilha sumiu de baixo, ela veio para cima. Ó, não tá mais aqui, ela tá por cima. Porque a gente tem uma camada de cobre em cima. Entendi. Valeu. Beleza. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui e salvar. Então, pessoal, essa aqui foi a aula, né? Vocês têm mais alguma dúvida? Assim, quem botou a mão na massa e fez a plaquinha aí, se quiserem compartilhar também lá no nosso grupo do Classroom também. A primeira placa, quem foi a primeira placa que fez, né? Quiser compartilhar também, compartilhem, vai ser muito legal ver, acompanhar. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar, pessoal. Eu também fui aluno da Unesp aí. A gente tem um canal de comunicação aí pelo Classroom ou pelo WhatsApp também, lá no nosso grupo, que vai ajudar bastante. Nesse processo, desde o esquemático até a placa, ficou alguma dúvida, alguma coisa assim de como fazer? Nenhuma. Eu acho que tudo certo. Beleza? Então, eu vou encerrar por aqui, pessoal.